Esse é o século do milagre. O cristianismo, principalmente católico, porque nenhuma outra religião acredita tanto em milagre feito a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela acredita oficialmente em milagre. A Igreja Católica não faz outra coisa a não ser celebrar milagres. Só que ela vai deixando esse nome de lado, e aí eu digo uma coisa que dá dó. A própria Igreja Católica, tantas e tantas vezes, parece que tem medo de falar em milagre. Sem milagre a igreja não existiria. A começar do milagre do nascimento de Jesus, que o Evangelho de hoje já nos aponta. O maior de todos os milagres para o qual estamos nos preparando, a ressurreição de Jesus. Não existe, não existiu e não existirá. Eu diria o seguinte, já com todas as letras no início do acampamento: todos os milagres que nós experimentamos são pequenas participações num único milagre, a ressurreição de Jesus. Todo milagre é participação na ressurreição. Sem esse milagre, nenhum outro existiria. São José, apresentado a nós hoje, ele que é o patrono da igreja, ele que segura Jesus menino no colo. Gente, esta é uma cena que para nós não estranha muito, porque nós somos latinos e ainda católicos desde criança por tradição, acostumados a ver umas imagens bonitas assim. Mas se você pensar nessa imagem, há 2000 anos atrás, não precisa ir a 2000 anos não, vamos ver a velharada aí para ver se elas recordam. A velharada aí que já tem mais de uns 50, 60, daí para frente, nunca viu uma cena dessa? Homem não pegava criança. Pegava? Pai não pegava criança. Só quando tiver lá 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano. Criança pequenininha, não pegava. Se isso, para vocês velhos aí, de 40, 50 anos, já era novidade, então imagine há 2000 anos atrás. Num contexto machista, aonde o filho não podia nem chegar perto do pai. Vê na Bíblia, o filho não chegava perto do pai. Ele tinha um filho lá, outro lá, outro lá, outro lá. Aí aparecia essa figura, é uma figura feminilizada, não é? Um homem pegando com tanto carinho um menino. E ainda, outra coisa, olha o que está na outra mão dele. A florzinha. Não parece esquisito? Pois eu digo a você, se você não tiver essa coragem, sendo homem ou sendo mulher, não vai experimentar milagres. Não vai. E sabem por que José podia segurar numa mão uma flor e na outra um menino, e mesmo assim ser chamado de pai? O Evangelho falou. Porque ele era um homem justo. O que significa justo? De justiça?
Só se não prestou atenção nas outras leituras. Romanos falou o tempo todo que aqui não tem nada a ver justiça com lei e com herança. Falou que tem a ver com fé. O que é uma pessoa justa? Antigamente, quando eu ia comprar uma roupa, não tinha roupa pronta. Tinha que mandar fazer. Senhora, quando ia casar sua filha, lembra? 1948. Hein? 55. Bons tempos. Quantas vezes a senhora foi na costureira para ajustar o vestido? E era solene, o dia de ajustar, o dia de experimentar a roupa era soleníssimo. Tomava banho, rolava o cabelo, já punha o chinelo para ver se ia combinar. Gastava a tarde inteirinha na casa da costureira. Primeira costureira fazia café, aquelas bolinhas, aquelas bolachas, né? Fritava uns pastel. Quando não tinha carne, fazia só o cascorão. Cascorão é o pastel sem nada dentro. Nós era pobre, era assim, comia cascorão. Mas hoje em dia o pastel é assim também, né? Você pergunta, é de carne ou é de queijo? Fala, o que tem dentro? Tem uma batata. Então é carne. Se não tiver nada, é queijo. Aí fazia aquilo tudo, assim, chegava. Aí ia para o quarto, vestia aquilo. E ela enfiava alfinete no corpo todo e na boca, que ficava com 18 alfinetes. E ela ia arruma para lá e levantava o braço aqui, piava aqui assim, piava e dobrava. Aí desfilava para lá, desfilava. Não era assim? Que a roupa tinha que estar bem ajustada. Sapato. Não é igual hoje que a gente vai lá, compra e já enfia no pé. Sapato tinha que mandar fazer, ajustar bem. Quer ver quando você comprava um sapato de cromo alemão? Sapato pesado, duro. O cara foi comprar um sapato e falou, quero esse de cromo alemão. Falou, esse sapato tem um problema, hein? Ele é muito bom. Mas os primeiros 6 dias ele aperta. Falou, mas não tem importância, eu só vou usar na outra semana. Aí não... Até lá já ajustou, né? Quando comprava um sapato até ajustar, meu filho, você enchia aquele chumaço de algodão com arco dentro dele, com cachaça, né? Andava assim, aquilo, você apertava o pé da gente. Não, mas porque, primeiro porque você não tinha mesmo costume. O homem, quando ia fazer um paletó, era muito difícil fazer paletó. Tanto que hoje em dia já não faz. Hoje faz uns negócios aí. Mas paletó, paletó tem que ser forrado. Tem que fazer aquela ombreira aqui certinho, assim. O homem fica igual com uma estalta lá. Quando você chega lá, o paletó é tudo sem manga. Aí veste o forro primeiro, ajusta. Você tem que estofar a barriga, encolher a barriga. Levantar o braço, o movimento, vira aqui assim, aí dobra a mão, tinha que dar 2 dedos para cima da mão aqui, e agora anda solto, porque todo mundo vai experimentar paletó, ficava... Aí lá na hora ficava uma beleza, depois chegava, começava a mexer e abrindo aqui, né? Comia muito na festa, sentava, ficava os botões abertos aqui. Então, o que é uma roupa justa? Não é essas justas de hoje, não. Isso de hoje é outro nome. É outro nome. Tem na Bíblia também, mas é outro. Isso é grude, né? Essas caixas de fusô. É para dar confusão. Não é só fusô, é fusão. Então, uma roupa justa, uma roupa feita sob... Uma roupa que tem um caimento perfeito. Uma roupa exclusiva. Uma roupa feita sob medida para você. O que significa que José era um homem justo?
E ele entendia de ajustagem, ele era marceneiro. Antigamente não tinha essas colas, não tinha. Você comprava uma mesa, comprava um armário feito em tábua, sem um prego, um parafuso, e aquilo durava até acabar. Sim, não é? Dura muito, aquilo dura até acabar. Porque era muito bem ajustado, as peças se encaixavam, e aquilo tinha que ter uma paciência, ia alisando, ajeitando, arrumando, até que encaixa direitinho. Não pode ser muito largo, não pode ser muito estreito. Se cortar muito, ele fica solto. Não é assim? São José sabia o que era uma coisa ajustada, ele era marceneiro. Quando a Bíblia fala que José era um homem justo, significa que ele era um homem equilibrado, um homem feito sob medida. Sob medida para quem? Aqui está o segredo número 1 para se experienciar milagres. José era feito sob medida para Deus. E toda pessoa que é feita sob medida para Deus também é feita sob medida para os outros. A pessoa que é equilibrada em Deus, ela torna-se equilibrada para os outros. É impossível uma pessoa dizer que é equilibrada com Deus, que tem uma espiritualidade linda, se com as outras pessoas é um desastre, uma lástima. O verdadeiro equilíbrio significa aquela pessoa que sabe dar o peso certo para o lado certo, sabe pender na direção correta. Falar que José era um homem justo é falar que era um homem equilibrado. Equilibrado porque o que o mantinha em pé era o amor à verdade, era o amor à palavra. E aí esse homem agora está diante de um problema. Ele era desposado, noivo de Maria. Ainda não coabitaram juntos. Passava um tempo, mas era um compromisso sério. Era como se fosse um casamento. Era um vínculo que se criava já. Já criava uma dependência. Era ainda, e aquilo, aí tinha uma sabedoria muito grande, porque era primeiro uma dependência afetiva, depois pela bênção tornava-se uma dependência espiritual, e depois pela comunhão física tornava-se uma dependência física. Então, equilibrava a tríplice dimensão do relacionamento matrimonial, afetivo, psíquico, físico e espiritual. Então José já tinha essa comunhão com Maria. E de repente, Maria aparece grávida. Vocês imaginam isso naquela época? É facinho de imaginar. Imagina 30, 40 anos atrás. Num lugarejo assim desse tamaninho, que todo mundo se conhecia. E a lei era muito clara. Quando uma moça ficasse grávida antes do casamento, ou o marido assumia, casava, mas se não fosse do marido, ele tinha que denunciá-la. E os primeiros a apedrejá-la tinha que ser os seus pais. E essa era a situação de Maria. Maria correu risco de morte. Tem gente que fala risco de vida. Risco é de morte. Tomara que eu corra risco de vida sempre, né? Evita risco de morte. É a mesma coisa que eu falo que está correndo atrás do prejuízo. Por isso, corra atrás do lucro, deixa de ser bênção. Corra do outro lado. O prejuízo está para lá, você corre para lá, não vai para o lado do outro. Maria estava à beira da morte. Mas como Maria era equilibrada e justa também, tinha consciência dela tranquila. E
outro segredo fabuloso para experienciar milagres. Como estava alguém mais necessitada do que ela, Maria esquece de si e vai às pressas. Às pressas significa, Maria avisou José? Não. Maria foi. Foi trabalhar de empregada doméstica. Mas por que Maria não avisou José? Oh, meu irmão, minha irmã, quem não tem peso na consciência não se preocupa com justificativas. Quem faz as coisas com serenidade, com sinceridade, não fica preocupado com o que os outros pensam ou deixam de pensar, falam ou deixam de falar. Maria sabia muito bem que o que estava acontecendo com ela era obra de Deus, era milagre, continua sendo, não deixou de ser milagre. O primeiro grande milagre do cristianismo é a encarnação do Verbo e, diga-se de passagem, aqui está o grande segredo para se experienciar milagre. Porque enquanto todas as outras religiões são tentativas para que o homem se encontre com Deus, no cristianismo é Deus que se encontra definitivamente com os seres humanos. É o cumprimento da promessa. O ponto de partida para o milagre é o que nós ouvimos na primeira e na segunda leitura. Tanto Samuel como o Salmo 88, e o Salmo 88 você depois medita-o inteirinho, é um longo salmo, é maravilhoso o salmo. É o cumprimento de uma promessa, de uma descendência eterna. A entrada de Jesus na história humana, a encarnação do Verbo, ao tornar-se carne, ao fazer-se gente, Jesus inaugura para nós a era do milagre, exatamente porque é a era do impossível. Ora, o nascimento de Jesus, feito gente, teológica e filosoficamente falando, é absolutamente impossível. Nega inclusive a definição de Deus que a maioria de nós aqui aprendemos no catecismo. Deus é um Espírito perfeitíssimo e eterno, Criador do céu e da terra. Essa definição não se encaixa com o Cristo que vai nascer pobre em Belém, não tem como. Se ele é Espírito, como é que ele se fez carne? E como lembra São João no capítulo 1, verso 14, carne sarques, quer dizer, a carne no seu aspecto que apodrece, na sua fragilidade, na sua debilidade, naquilo que nós experimentamos. Isso é um absurdo. Se é um espírito perfeito, perfeito é feito por completo, como é que nasce criança? Criança significa aquilo que é por fazer, que é imperfeito. Espírito perfeitíssimo e eterno, como é que ele nasce eterno, se ele já nasce correndo o risco de morrer? E vai acabar morrendo, como nós vamos, e eu vou assistir de novo, eu queria que cada um assistisse, se todo mundo estiver vendo pela televisão, fosse assistir, como nós vamos assistir, se Deus quiser, muitas vezes esse filme. Como é que pode Deus morrer? E morrer, como vocês vão ver lá, de um jeito absurdo. E repito, aqui não é nem 1% do que foi. Porque a maior dor do Cristo não foi aqueles chicotes, aqueles flagelos que arrancavam pedaços dele, não. A maior dor do Cristo foi a dor moral. A dor que mais doeu no Cristo não foi aquelas. A dor que mais doeu no Cristo foi o pecado da humanidade. Porque o filme começa com uma frase. A tela está toda preta e aparece escrito: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, por suas chagas fomos curados. Que espetáculo! Essa foi a grande dor do Cristo. Não pensem vocês, tem muita gente que na hora que o sujeito dá aquela chicotada, que parece que arranca um pedaço do Cristo, muita gente faz assim. Aliás, na Bíblia diz que quando eles olhavam para o Cristo, meneava a cabeça. Ele era medonho.
Como é que pode então um Espírito perfeitíssimo, eterno? Eterno é aquilo que não acaba. Como é que o eterno pode morrer? Aliás, se nós não entendermos isso ao longo desse acampamento, sinto muito, você vai voltar para sua casa e não vai experimentar nem meio milagre, quanto mais um. E vai ser uma pena. Vai ser uma pena. Pena em primeiro lugar não é por você não, vai ser uma pena por parte de Deus. Porque a coisa que Deus mais gosta de fazer é milagre. Ele vive fazendo milagre. Aliás, ele não sabe fazer outra coisa, não ser milagre. É verdade. Mas ele condicionou. A partir da criação do ser humano, por isso que eu disse, aqui está o específico do cristianismo. Enquanto as outras religiões são tentativas para que o humano chegue ao divino, no cristianismo, o divino tornou-se humano. E São Paulo vai dizer naquilo que a teologia chama na kenosis. Kenosis é o despojamento, Cristo que vai abaixando, vai diminuindo, mas ao mesmo tempo que ele se abaixa, que ele diminui, ele vai perdendo, vai despojando, vai arrancando. O filme mostra muito isso, é o que está escrito em Filipenses 2, de 6 a 11. Sendo ele de condição divina, não se apegou a essa condição, mas tornou-se humano, e como humano escravo obediente até a morte, morte de cruz. Quer dizer, é o aniquilamento, é kenótico, aniquila, ele perde tudo, ele perde a sua dignidade. E o filme não mostra, mas o Cristo na cruz estava completamente pelado, não tinha que fraldão, estava completamente pelado, até porque nós sabemos que os órgãos genitais são mais sensíveis para levar chicotada e sofrer e machucar mais ainda. Cristo estava completamente desnudo, desfigurado, nos diz o profeta Isaías. Ele perdeu. Quem olhava para ele não podia enxergar. Como é que olhando para aquilo eu posso enxergar que tem Deus? Não posso. Humanamente é impossível. E aqui está o obstáculo número 1 para o milagre. Enquanto eu não enxergar além daquilo que é possível aos olhos do mundo, eu não atinjo a sintonia do milagre. Jesus, ao tornar-se humano, ao despojar-se por completo, ao deixar de lado, não se apegou, quase que recusou, não por desprezo, por amor ao Pai, por amor à humanidade, para refazer aquilo que o pecado estava conseguindo desfazer. E é por isso que ele repete, o sacrifício redentor de Jesus se repete em cada Eucaristia, cada dia, cada milésimo de segundo, nas milhares de missas celebradas mundo afora. Estatisticamente falando, no mundo celebra-se aproximadamente de 300 a 400 mil missas por dia. Não tem um segundo sem uma missa sendo celebrada em algum lugar. É o Cristo renovando o eterno sacrifício, a sua eterna doação. Para quê? Para abrir os olhos do ser humano para o milagre. Agora, e por isso que eu disse que é uma graça começar o acampamento com a solenidade de São José. Porque a partir da criação do ser humano e da redenção do ser humano, o modus operandi, o jeito de agir de Deus na história, passa obrigatoriamente, faz como o mineiro diz, subline embaixo, obrigatoriamente, em letras garrafais bem grandes, passa pelo ser humano. A partir da criação do ser humano, e de modo especial da redenção humana, quando o Verbo de Deus se fez carne, Deus não age mais diretamente na história, Deus age na história, através do ser humano, de modo humano. O próprio Deus se humanizou. É isso que significa o Verbo de Deus se fez carne.
E para que o verbo de Deus se humanizasse, no sentido de tornar-se humano, precisou, por um lado, de Maria, aquela que, sendo 100% humano, inteira de Deus, acolhe Deus, mas precisou 100% de José. Por isso precisava de um homem equilibrado, por isso precisava de um homem justo. Porque se Maria deu à luz Jesus, quem deu o nome a Jesus? Foi José. E dar o nome na Bíblia significa denominar, dominar. Vejam bem, a missão que Deus dá, olha bem o papel, a missão que Deus deu a José, em relação ao seu filho unigênito, que é Jesus, foi a mesma que deu a Adão, em relação ao universo inteiro. Você vai denominar, você vai dar nome a todos os animais. José é aquele que vai dar nome. Além de nome, é aquele que vai dar proteção. Por isso ele está segurando no colo. Por isso essa imagem é espetacular. Além disso, o outro aspecto espetacular, sendo José operário, ele é o patrono dos operários, patrono universal da igreja. Por isso que também nós o recordamos, São José, como operário, no dia 1º de maio. Operário significa aquele que trabalha, aquele que coopera, aquele que trabalha junto, aquele que labuta. Meus irmãos, minhas irmãs, não existe milagre sem labuta, não existe milagre sem luta, não existe milagre sem trabalho, e esse trabalho precisa ser interior, espiritual, precisa ser afetivo e precisa ser efetivo também. José, portanto, é para nós esse modelo de preparar-se para o milagre, inclusive quando algo na sua vida foge dos seus planos. José estava com a vida feita, a sua marcenaria, a sua Maria, o projeto de Deus estava claro na sua vida. De repente, Maria desaparece, ela saiu às pressas. José desnorteado, onde será que está Maria? Ele não pensa em vocês que já começou a pensar bobagem? Não pensa em vocês que ele pensou que ela fugiu com outro? Ou que ela tinha sofrido algum acidente de moto, qualquer coisa? Não. José, como não viu Maria, vai até a casa dela e conversa com o pai e a mãe. Chega lá, Dona Ana estava meio preocupada, a mãe fica sempre meio preocupada. Ela estava lendo a Bíblia assim, mas fingiu que estava lendo, ela estava preocupada. Ela falou: Joaquim, não está parecendo José? É o jeito de andar ele, com a mão para trás. É ele mesmo. Ah lá, está trazendo um lírio para Maria. Coitado. Como é que nós vamos falar? Você fala, eu não. Você é pai, você é conversa de homem. E é conversa de homem, mas você é mãe. Ela falou com você aí, ué. Você explica, véio. Ainda mais que ela foi lá para atender que a parenta sua, problema de mulher, essas coisas de mulher. Eu não vou me meter em assunto de mulher. Então nós vamos falar junto, tá bom. Nós não vamos brigar, que nós dois é santo, santo não briga. Então tá certo. Aí, José chegou. Ué, cadê Maria? Ah, não soube. Ah, rapaz, José, ela até falou mesmo que queria falar com você, mas foi uma loucura. O celular chamou e ela teve que sair imediatamente. Quando você sabe como é que a Maria é, aquela menina, ela larga de comer para ajudar os outros. É verdade, foi por isso que eu me apaixonei nela. Então, ô José, a hora que Maria ficou sabendo que Bebé é a prima nossa, que Bebé estava num estado interessante, né? Eles não falavam grávida, não. A mulherzada antigamente escondia a gravidez, não mostrava assim, não. Punha uma roupa larga, assim, ninguém falava, não.
Às vezes a gente via que a mãe chegava com uma criança lá em casa, mas eu de onde veio, mãe? Mas eu ganhei. Por isso falou ganhou, a gente achava que era alguém que dava de presente para a mãe. E a mãe nem perguntava, também se pergunta, né? A mãe perguntou para o menino: você quer ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha? Falei: eu queria ganhar um cachorrinho. Não deve pedir mesmo, né? Ganhou. A gente não via, a gente nem sabia que a mãe estava grávida. A mãe escondia assim, punha uns panos, cruzava o braço, assim, né? As mulheres. Então, Maria e José, quando ela não teve meio. O Quinzinho ainda falou que ia com ela. Falou: não, o senhor está mais idoso, eu preciso logo. E não é que quando nós não vimos, ela já tinha ido? Quando nós vimos, nós nem tinha visto, ela já tinha ido. Pegou o jumentinho e foi embora. Fosse ideia. Inclusive, ela também recebeu uma notícia meio esquisita. Foi. Inclusive, vou deixar você com o José, com o Quinzinho, que vocês conversam. O que Santana e São Joaquim estavam pensando? Que era do José, não? Aí o São Joaquim falou: José, a gente é homem, a gente sabe, a gente entende. Eu estou até meio decepcionado. Eu pensava que você fosse respeitar a minha filha, mas ela novinha. Não estou entendendo, senhor Joaquim. Não, José, pode falar, nós gostamos de você, nós vamos assumir. Mas eu não estou sabendo o que o senhor está falando. José, a situação é que a Maria veio aqui e falou para nós que a bebê está já com 6 meses de gravidez e que ela também está grávida. A Maria, né? Não tem ratinho para fazer DNA. E agora? E agora, José? José larga a flor para a véia, ofereceu para a sogra, voltou. E aí? Ele era um homem. Se ele fosse desequilibrado, ia para o boteco, ó. Garçom, né? Mas não, ele era equilibrado. Olha o que São Mateus falou antes. Esse é o problema. Não falou que ele estava equilibrado. Falou que ele era, significa que não saía fora de si. Ele volta para casa. Agora ele está num dilema. Se ele era equilibrado diante dos homens e de Deus, sabia que não foi ele. 2, não conhecia essa história de anjo ainda, que foi inédita. Era a primeira vez. 3, se ele desconfiasse de Maria, ele não poderia casar-se com ela. 4, ele não desconfiava de Maria. Ele sabia que alguma coisa extraordinária estava acontecendo e percebeu que Maria também não saberia explicar. A ida de Maria para a casa de Isabel sem falar com José deu a ele uma certeza absoluta. Ela também não sabe o que está acontecendo. Ele não pensou que Maria foi para lá para se esconder, não. Porque se ele pensasse isso, gente, lá na casa de Joaquim e Ana, ele iria dizer: então eu vou denunciá-la. Porque ele era justo.
Se ele não denunciasse, ele estaria cometendo pecado, deixando de ser justo. Ah, mas aí ele era muito bom, então ele assumia. Mas se ele assumisse com dúvida, ele não era justo. Percebam? Por isso, qual a única saída dele? Se ele era um homem justo e equilibrado, não podendo pecar, o que ele tenta fazer? Toma uma decisão. Qual? Qual? Não entendi. Hein? Ir embora. Mas, esse é o detalhe. Secretamente, em silêncio. O que significa em silêncio? Ele não murmurou, gente. Ele não murmurou contra Deus. Oh, meus irmãos, nós criamos uma barreira para o milagre em nossa vida, porque diante de algo que nós não entendemos, nós já começamos a murmurar, a resmungar conosco mesmo, murmura. Significa que ele não foi lá bater boca com Joaquim, com Ana e com mais ninguém. Ele não foi para um boteco, ele não foi para pescaria, para espairecer. Ele tomou uma decisão, a única decisão que um homem honrado, equilibrado e santo poderia tomar, silenciosamente, secretamente, sem deixar nenhuma pista, nenhuma, sem nenhuma justificativa. Quem é equilibrado em Deus não fica justificando. Ele tomou uma decisão nobre. Por quê? Porque fugindo secretamente, quando Maria voltasse grávida, ela seria apedrejada? Não. Ela seria acolhida, assumida como vítima de quem? De José. A culpa recairia sobre ele. Meus irmãos, na atitude de José nós já temos um proto-evangelho, um anúncio antecipado daquilo que o anjo disse logo em seguida que Jesus iria fazer. Ele já estaria assumindo a culpa. Deus não poderia escolher outro homem que não José. José foi escolhido porque ele estava disposto a assumir a culpa que a sociedade injustamente iria atribuir a Maria e jogar para ele. Mas ele não estava preocupado com isso, porque ele era um homem justo, ele era um homem equilibrado. E quem é justo e equilibrado não está nem aí, porque o que vão falar ou deixar de falar. Quem é justo e equilibrado é capaz de sacrificar a própria vontade, é capaz de sacrificar a sua realização pessoal, o seu projeto pessoal, por causa de um bem maior. E José enxergou com a luz da fé algo maior que ele não entendia o que era. E quando ele tomou a decisão correta, somente aí o anjo de Deus pôde aparecer para ele. Para muitos aqui, muitos de nós, nunca o anjo apareceu. Por quê? Porque nós não fazemos a cama, a parte humana. Nós nos precipitamos. Como é? Por que Deus não me ajuda a resolver isso? Ele diz: sua anta, eu estou tentando. Para pelo menos, como é que eu vou falar com você? Desliga essa porcaria dessa televisão, desse rádio, eu quero falar com você. Abra a palavra que está aí, eu quero falar com você. Nós ficamos na agitação, corre vai lá, corre vai cá, faz isso, faz aquilo, resmunga, e faz isso, e faz aquilo, e meu Deus, por quê? Ele olha e fala: deixe de ser anjo. José fez o que era humanamente correto, e quando ele fez a parte dele, você quer experimentar milagres? E eu vou retomar isso algumas vezes, você terá que fazer 100% a sua. Não adianta eu fazer 30%. Mas eu já rezei, já fiz novembro, já fiz isso, já fiz aquilo.
Ah, mas eu inclusive já fui a pé da Aparecida do Norte, eu fui na Canção Nova, eu fiz isso. Quantos por cento? Ah, eu já fiz 60%. Se você fizer 99,9999999%, ainda não dá o milagre. O milagre precisa 100% humano, porque só quando nos predispomos ao 100% humano é que se encaixa, se ajusta. Por isso José é justo, o 100% de Deus. A Canção Nova está nos ensinando mês a mês que o nosso Deus é o Deus do 100% no mínimo, porque mês passado ainda passou 6. É no mínimo 100%. Infelizmente nós católicos estamos, a grande maioria dos católicos contenta aí com 4%, 5%, 10%. Bom, começa a fazer um percentual matemático do seu dízimo, das suas orações. Quantas horas você reza por dia? Não responda. Aí você já vê. Então, se eu não tiro um momento para santificar meu dia, eu não santifico o resto que eu faço. Enquanto eu não for 100%. Ah, por que Deus não me curou dessa enfermidade física ainda? Enquanto seu coração não for 100% livre dessa mágoa, desse ódio, desse ressentimento, dessa tristeza, dessa angústia, desse ciúme, Deus não pode fazer nada. Enquanto não fizer a limpeza, não adianta botar remédio. A senhora sabe disso quando o filho machucava a perna. Às vezes a gente preferia a dor do corte do que a dor da mão da mãe. Ah, minha Nossa Senhora. O ruim não era quando cortava a perna, o ruim é quando chegava em casa. E a mãe pegava aquela mão dela desse tamanho. E quando enfiava um estrepe no pé, uma ferpa, né? A mãe vinha assim, punha a lamparina perto, né? Porque não tinha luz elétrica, pegava aquela agulha dela assim, e ia cavocando. Aquilo parece que ela estava fazendo uma broca. Até tirar. E às vezes, tá doendo. Chamava o irmão mais velho, segura. Eu não falei para você, cachorrinho, não andar a pé descalço lá. Aguenta agora, filha da mãe. Quando falava filha da mãe. E quando o menino falava um palavrão? Ah, mas segurava firme. Às vezes vinha o pai com aquela mão medonha assim, cheio de calo, né? Pior ainda. Que a mão cheia de calo não tem jeito da perna virar, que ele encaixa na gente assim, parecendo engrenagem. Oh, aqui eu sei, essa agulha não adianta não. Você tem um canivete? Ai, canivete não fala. Aquele canivete do pai, aquele canivetinho corneta. Bom que era uma coisa, o papai molava ele assim, aquele pegava uma laranja para descascar, fazia aquele bolinho assim para a gente chupar, né? Dá a tampa aí, pai. A hora que precisava do canivete do pai para abrir o pé, ai que dor medonha. E antigamente o mertiolate ardia. Hoje a modernidade, quando a gente via aquele vidrinho, quer ver que o pai ia para a cidade, o que precisa comprar? Ah, compra arroz, biscoito, mertiolate. A gente pediu, oh Deus, faz ele esquecer do mertiolate. Mas a mãe era muito boa, ela punha e soprava para arder menos. Não tem outro jeito. E se não limpava, piorava. Hoje ainda recordei com a mamãe isso. Uma vez eu enfiei um pedaço de pau no vão do dedo. Aí eu tinha lido um livro na escola, O Pagador de Promessa, que o burro cortou a perna e eles puseram bosta de vaca na... Burro copia burro. Quando eu vi aquele negócio lá quentinho, eu topo na perna. Estancou o sangue. É bom, é um remédio bom. Principalmente bom para dar tétano na pessoa.
Esse remédio é bom para machucar? É muito bom para dor. É ruim para quem não quer dor. O sujeito chega na farmácia e fala: me dá um remédio bom para dor de cabeça. A senhora já não está com dor de cabeça? Tô. Então para que daqui é um remédio bom para ela? Pega um que seja ruim para dor de cabeça, para eliminar ela, né? Aí eu enfiei o meu pé lá, estancou o sangue, disfarcei. Fui no banheiro, lavei. No outro dia cedo pus o meu verlon. Fui para a escola. E o pé foi bufando. A professora deu carona para mim. Fui na bagageira dela. Quando eu desci na porteira, a mamãe olhou lá de cima e achou que eu estava brincando. Eu não conseguia andar. Eu subi arrastando o morro até lá em casa. Quando eu tirei o sapato, o meu pé era um negócio assim. Aí, que absurdo. Por quê? Porque quando você corta, tem que primeiro tirar a sujeira. Não tem outro jeito. Você chega na farmácia, eles vão aplicar a injeção. Primeiro eles não limpam, não passam o álcool assim. Primeiro tem que tirar a sujeira. Porque senão, aquela sujeirinha que tem ali, bem naquele lugarzinho do furo, a hora que vai dar a injeção, a agulha empurra que a sujeirinha entra lá dentro. Aquela sujeira entra dentro da corrente sanguínea, Deus o livre, mata uma pessoa. Quando vai tirar um ponto, por exemplo, tem que tomar um cuidado muito grande, fazer a asepsia, lá limpar, espaço aquele líquido, limpa. Aí corta e puxa, porque se não limpar a sujeirinha do ponto, fica lá dentro. Isso aí Deus o livre, guarde. A medicina hoje sabe, uma grande preocupação é as contaminações hospitalares, não é? Porque não adianta só curar, é preciso tirar a sujeira. Oh, meu irmão, aqui nós estamos aprendendo isso. Se nós não tirarmos as sujeiras do nosso coração e da nossa vida, não adianta Deus botar remédio. Às vezes o tirar a sujeira vai doer muito mais, porque vai precisar de álcool, quando for só isso. Mas é que às vezes precisa fazer uma raspagem. Quando a senhora vai no médico, a senhora está com aquela queimação, porque por baixo a urina queimando, aí ele põe o exame e fala: olha, a senhora está cheia de feridinha no útero, vou ter que fazer uma raspagem, vou ter que cauterizar, é queimar. Vou queimar cada feridinha, só vai ficar um tempo em repouso, só vai tomar esse. Não é assim? É dolorido. Quantas vezes o dente tem que fazer a raspagem, tem que limpar, a broca tem que ir lá no fundo achar onde está a raizinha da cárie. Não adianta só tapar por fora. Nós achamos que milagre é você ir lá e pôr uma capa bonita no dente. Muitas vezes pensando que o milagre é isso. Não. O milagre vem, grave essa frase, milagre vem de dentro para fora. Milagre acontece quando acontece o encontro. Essa mão é a nossa mão, é o humano, e essa minha é a divina. Quando acontece 100% do humano. Do divino nós não precisamos nem nos preocupar muito, Deus é sempre 100%. Deus nunca é 99%, Deus é sempre 100%. Quando encontra, e não é 50% meu e 50% de Deus, tem que ser 100% meu, para encontrar o 100% de Deus, aí forma uma nova e eterna aliança, e aí acontece o milagre. Então José, na hora em que ele tomou a decisão certa, Deus chegou. Quando ele deu 100% dele, Deus veio com o seu 100%. Falou: José, pode receber Maria. O que aconteceu nela é obra do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho. Você vai colocar nele o nome de Yeshua, Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Acontece aqui em José o cumprimento da profecia que nós ouvimos nas leituras com Abraão e com Davi. E aquilo que São Paulo falou no capítulo 4, que frase mais linda, e a tradução do missal foi maravilhosa. Esperando contra toda esperança, diz a Ave Maria. E o missal deixa uma frase que eu quero deixar como frase semente para o seu coração. Versículo 18 da segunda leitura:
contra toda humana esperança. Repita comigo para gravar. Contra toda humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Contra toda humana esperança. Meu irmão, minha irmã, se nós não dermos esse passo de deixarmos de lado as humanas esperanças, nós não vamos fazer o casamento de esperança e fé. Esse casamento maravilhoso que o autor da carta aos Hebreus vai nos falar. Em Hebreus 11 ele vai dizer: a fé é o fundamento da esperança. A fé é posse antecipada, e nós vamos retomar o tema da fé nesse acampamento, porque sem fé nós não podemos agradar a Deus, sem fé nós não vamos experimentar milagres. E Deus quer fazer milagres, e diga a você, Deus quer fazer estrondosos milagres na sua vida. Diga para quem está do seu lado, Deus quer fazer milagres estrondosos na sua vida. Você que está em casa, diga para quem está em casa, Deus quer fazer milagres estrondosos na sua vida. Para isso você precisa dar o seu 100%. Fique de pé e diga, eu quero dar 100%. Eu creio no Deus dos 100%. E eu quero dar o meu 100%. CançãoNovaPlay.com. Assine já!